Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Lembrando que a cesta básica é legal no fim do ano, ajuda muito, a gente sabe. Mas são alimentos do corpo. E a gente vem buscar primeiramente o alimento do espírito, exatamente, da alma do espírito. O ensinamento, o alimento que nos sustenta na eternidade, lá do outro lado. As duas coisas são importantes? São importantíssimas. Igual tomar banho é importante. Tem gente que não gosta, mas é importante cuidar do corpo físico, porque se eu cuido do meu corpo físico, eu fico mais saudável. Se eu tenho um corpo saudável, ou um pouco mais saudável, porque a gente sabe que os problemas existem, né? O meu espírito tem condições de estar nele. Nós conversamos sobre isso já e eu vou retomar porque ficaram dúvidas. Bom, se o meu corpo tem umas condições mínimas saudáveis de receber o meu espírito, aí eu permaneço vivo e vivencio minhas experiências na Terra. Se não for assim, eu não tenho como evoluir moralmente. Porque nós conversamos semana passada o seguinte: qual um dos pilares do Espiritismo? Além da crença em Deus, a reencarnação, não é? Tem gente e algumas doutrinas religiosas que falam que isso não existe. Tudo bem, cada um acredita no que quiser. Aí eu pergunto para quem acredita que só existe uma encarnação. Eu nasço, cresço, desenvolvo, envelheço e morro. E acabou. Não, é assim, algumas pessoas acreditam. E qual é a finalidade, então, da vida? Pergunto a vocês. Ah, Fábio, eu acredito que é uma vida só que existe, tá bom? Então, qual é a finalidade? Se eu penso assim e quero acreditar que só existe uma vida, eu tenho que acreditar qual é a finalidade de eu vir na Terra. À toa, de playground, para brincar? Não, eu vim para me divertir. É uma escolha sua. Então, qual é o sentido, por exemplo, de uma pessoa nascer saudável, sem problemas, sem doença, e a outra pessoa já nasce com uma cardiopatia, por exemplo, um problema de coração? Não tem jovens que nascem com isso? Diabéticos, por exemplo? Ah, então Deus que eu acredito, em uma vida só, mas eu creio que Deus é justo, é amor, é justiça em si, na eternidade. Então eu acredito que ele, a bel prazer, fala assim, ó, deixa eu ver, você vai nascer com um problema no coração, você diabético, você não, vai ser saudável. Esse aqui vai ter sorte na vida, tudo que ele dá certo, esse aqui vai dar só problema para ele. Como que eu posso crer que só existe uma vida se eu acredito que Deus é justo e perfeição? Ele teria que ter preferidos. Ó, Deus criou alguns preferidinhos que não tem problema na vida, que ganham dinheiro fácil, que arrumam um emprego. Tem gente que sabe, a gente não brinca, fala, nossa, esse aí tem uma sorte, dá tudo certo para ele. E eu aqui, ó, para mim conseguir conquistar alguma coisa tem que ser na batalha, e dormir pouco, e acordar cedo, e é sofrido. Se eu acredito que Deus é justo, como é que ele pode fazer isso aí a bel prazer, assim, na cara e coroa, pô? Aí nós estamos subjugando a inteligência de Deus, de toda a criação. A doutrina espírita, um pouquinho diferentemente, ela explica isso. Que tudo tem um processo de escolha nossa. Que a gente vem, passa por necessidades, dificuldades e até sortes na vida. Mas eu sou dono das minhas escolhas. E as minhas escolhas, como hoje. Se você escolhe não se alimentar bem, o que acontece com você? Ficar fraco, fica doente. Se eu escolho não tomar banho, além de ficar mal cheiroso, eu posso contrair uma doença na pele. Se eu escolher não ir trabalhar, eu vou passar necessidade, não vou passar fome. Se eu escolher ir para o lado do mal, eu posso ir preso, posso morrer, inclusive, ou você não dá. É escolhas. E somos responsáveis por todas essas nossas escolhas. Ah, eu quero ser feliz, eu quero usar e beber. A escolha é sua, mas as consequências também são. As consequências também serão suas. Aí começamos a entender por que existe a reencarnação.
Vamos reduzir o nosso raciocínio. Vamos pensar que a vida seja um ano letivo na escola. A minha vida é um ano na escola. Vamos pensar assim. Eu tô lá no terceiro ano da escola. Passei o ano e reprovei no teste. Foi escolha minha, não estudei. Se foi escolha minha não estudar, o que acontece comigo nas provas? Eu vou mal, não vou? E eu reprovo? Reprovo, faltei, não estudei, não quis saber de nada, só vivi o momento e fui reprovado. O que vai acontecer no outro ano? Recomeça a terceira série. Tá bom. Mas se eu escolher estudar, me preparar, por mais dificuldades que a matéria tenha sobre mim, porque a gente sabe tudo. Tem gente que é bem na matemática, tem gente que é bem na história, tem gente que vai bem na geografia. Não é assim? Sempre tem uma matéria mais fácil e uma mais difícil. As mais fáceis nós passamos. As mais difíceis nós temos que estudar um pouco mais. Tem uma dificuldade maior para aprender. Mas aí a pessoa, por escolha, ela fala, ó, em geografia eu tenho dificuldade, então eu vou estudar um pouquinho mais. Passou com 10? Talvez não. Passa com 8, passa com 7, passa com 6, né? Ou C na matéria, 6,5. Mas passou. Mérito de quem? Estudou? Aí passou de ano, mesmo que raspando. Lembra que passava raspando? Por quê? Teve que estudar muito, porque estava difícil. Mas passou raspando. Aí vai para outro ano que vem, para a quarta série. Não vai? Agora vamos transformar para a nossa vida. Se eu quero viver minha vida no oba-oba, não me esforço, não busco melhorar, não quero saber. Eu vou repetir minha vida. Eu não posso querer ter o mérito do cara que estudou e passou para a quarta, para a quinta, para a sexta, para o colegial, para a faculdade, e se formou em algo excepcional lá e está estudando até hoje. Eu querer ter o mesmo mérito se eu não quero para mim. A reencarnação, ela explica as necessidades que passamos hoje, algumas dores, algumas dificuldades. Mas se eu confio que Deus é justo, confiamos? Que Ele é perfeito, criou toda a lei do universo, imutável e perfeita. Eu olho e falo, eu tenho a minha dificuldade para andar, tenho a dor no joelho, tenho a dor na coluna, tenho minha diabetes, tenho minha doencinha aqui, mas eu não fico revoltado com ela e jogo o lençol para baixo. Eu falo assim, ó, não, eu vou aqui, vou me esforçar, vou cuidar de mim, vou tomar uma medicação. Se eu não posso cometer excessos, não vou cometer. Se eu não posso cometer absurdos, não vou cometer absurdos. Eu me esforço, eu me dedico a melhorar, a aceitar aquela situação, a aceitar aquela nota que você passou raspando, com dificuldade. Mas, na hora que vira o ano, você olha o seu boletim e fala assim, passei, não é gostoso? Aí você olha e fala, nossa, me lasquei o ano todo, sofri, apanhei e tal, mas eu vou te falar, cara, como é gostoso eu olhar para trás e falar assim, virei o ano um pouquinho melhor. Agora, se eu acreditar que só existe um ano de estudar tudo na vida, eu tenho como pegar um ser humano e falar assim, em um ano da vida escolar você vai aprender tudo. Tudo de matemática, português, de geografia, de história, estudos sociais não existe mais, né? Todas as disciplinas, não dá. Deus é tão perfeito que Ele coloca as coisas de uma forma ampla, do tamanho do universo, se a gente quiser enxergar, no caso da reencarnação. Mas a gente pode fazer uma analogia, microanalogia, comparado ao nosso dia a dia. Eu falei do ano escolar, não falei? Vamos reduzir agora um pouquinho mais? E se cada dia fosse uma encarnação? Se eu me esforçar todo dia um pouquinho, e amanhã eu acordar e falar assim, olha, hoje eu consegui superar ontem. Ontem eu estava triste, estava cabisbaixo, estava preocupado. Hoje eu já entendi, estou bem, não, vai passar. Não consegui emprego ontem, mas hoje eu vou atrás, não vou desistir. Eu fui lá tentar negociar lá com a minha irmã, que eu não converso, com a vizinha que eu estou discutindo. Eu ouço lá no centro que nós temos que ter paz, calma, propagar o amor, mas está difícil. É o esforço diário. Pode ser uma vida inteira, durar 100 anos e reencarnarmos. Pode ser o ano letivo da escola, pode ser o nosso dia, pode ser um mês, pode ser a proposta que nós colocamos para nós aqui, porque tem tudo gravado, hein? Tem tudo gravado. Que nós combinamos que esse ano nós não íamos causar problemas para nós.
Se eu sei que se alimentar mal causa problema, o que eu vou fazer? Os espíritos estão respondendo e vocês não estão. Só que nós temos uma vantagem muito grande. Quem já morreu não está tendo esse tempo que nós estamos tendo aqui agora de discutir isso e decidir isso sobre a nossa vida. Então, se eu não quero ter uma doença, eu não quero me alimentar bem. Se eu não quero ter uma doença na pele, eu vou tomar banho. Se eu não quero ter uma doença moral, uma bactéria moral, um vírus mais letal, nós estudamos aqui, André Luiz explicou. Quem lembra? Nós lemos aqui o seguinte, que ele fala, que as bactérias e os vírus que o nosso pensamento cria, são fluídicos, evidentemente, são mais letais e mais prejudiciais ao nosso corpo do que os vírus que existem na Terra. Ah, Fábio, isso não é possível, não é? Bota na cabeça que você está doente e deprimido para você ver. Você emagrece ou engorda porque desequilibra o seu emocional, os seus hormônios, ou você come demais ou não come, ou se envenena ou se mata. Então, nosso pensamento exerce muito mais influência sobre o nosso corpo físico do que uma gripe. Porque eu abusei, tomei gelado, peguei uma gripe. Agora eu vou me cuidar, vou passar por essa prova. Pode, às vezes, alguns passam no hospital, né? Então passa raspando. Passa raspando, Deus fala assim, quase, porque você não se cuidou lá atrás. Então vamos se cuidar agora. Esse agora que ele está falando é esse tempo que nós estamos aqui. Porque quando vocês não respondem, os espíritos respondem. Fala assim, olha, eu queria estar aí ouvindo isso daí. Eu não ouvi. Estou aqui agora. O que eu deixei de fazer por mim, já foi. Já repeti de ano. Eles falam isso. Eu já repeti de ano porque não me avisaram isso daí. Não tiveram a oportunidade de ler ou estudar o Evangelho, que é Jesus. Vamos aguardar calmamente, a dona disse.